Vem e segue-me em 8 minutos. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para dar um resumo do Vem e Segue-me dessa semana, que nós estamos estudando Gênesis de 3 a 4 e Moisés de 4 a 5. O primeiro tópico é tratado a respeito da queda, que foi uma parte necessária do plano de Deus. E eu vou fazer aqui um resuminho da queda. Antes da queda, qual era a situação de Adão e Eva? Eram imortais, eles viviam na presença de Deus, eram inocentes e não podiam ter filhos. Depois da queda, então veio a mortalidade, Então o homem, os animais, as plantas e a própria terra iriam morrer. Também houve a morte espiritual. Devido à queda, o homem se separou de Deus. Então, sendo separado da presença de Deus, é a morte espiritual. E o conhecimento do bem e do mal. Eles passaram a adquirir o conhecimento do bem e do mal e puderam ter filhos. Em razão disso, havia necessidade de ter a expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, depois da expiação, o que a gente tem? Ressurreição, imortalidade para todas as pessoas. Cristo venceu a morte espiritual, então a gente pode voltar a estar na presença de Deus. Teremos um conhecimento ilimitado do bem e do mal para os exaltados, e os filhos, teremos filhos para sempre exaltados. Então é interessante isso, esse resumo, o que era antes da queda, depois da queda e depois da expiação de Jesus Cristo. O que significa Adão dominar Eva? Tem lá na Escritura que Adão iria dominar sobre Eva. Essa passagem de Escritura é mal interpretada. Então eu vou dar aqui uma ideia do que isso significa realmente de acordo com a família Proclamação ao Mundo. Marido e mulher devem ver um ao outro como parceiros iguais no cumprimento de suas responsabilidades divinas na família. Mas o Elder Rulland, ele deu uma explicação e ele usou um termo fantástico aqui que eu adorei. Ele falou assim que o marido justo, ele ministrará e reconhecerá seu erro e buscará o perdão. Ele será rápido em elogiar. Ele tratará sua esposa com maior respeito e consideração. Então a palavra ministrar cabe muito melhor do que dominar. É preciso de arbítrio e oposição para a gente crescer? Com certeza. Então, o objetivo do nosso Pai Celestial, o próprio Elder Rulland, ele vai falar sobre isso. Ele disse que o objetivo do nosso Pai Celestial, ao nos ensinar, não é que seus filhos façam o que é certo, é ajudar seus filhos a escolherem fazer o certo e, por fim, tornarem-se semelhantes a Ele. Jesus Cristo é o único caminho para a alegria eterna, de acordo com a Força dos Jovens. É muito interessante essa parte lá na Força dos Jovens, e diz assim: ao usar sua liberdade para escolher seguir Jesus Cristo, você está no caminho que conduz à felicidade eterna. Faça de Jesus Cristo seu padrão, seu sólido alicerce. Edifique sua vida sobre seus ensinamentos e avalie suas escolhas por meio deles. Então, o seu padrão é Cristo. Então, você deve avaliar suas escolhas em cima daquilo que Cristo nos ensinou do Evangelho de Jesus Cristo. Satanás, ele procura enganar, nos enganar e cegar o tempo todo. Foi isso que aconteceu com Caim. Caim, ele amou mais a Satanás do que a Deus, E aí, então, ele foi lá e Satanás falou para ele fazer uma oferta para o Senhor. O próprio Satanás fez isso. Falou para ele, e ele foi e fez, e a oferta dele não foi aceita, e a de Abel foi aceita. Em razão disso, ele ele se rebelou, ele se revoltou contra o Senhor, e aí então ele foi motivado por Satanás, como a gente aprende aqui que Satanás quer nos cegar. Ele cegou Caim e falou para Caim matar seu irmão Abel. E aí ele mata Abel e fica com todos os rebanhos do irmão. A intenção dele era justamente adquirir lucro. E é isso que Satanás muitas vezes faz com a gente precisa tomar esse cuidado.
E o Senhor Deus vestiu-os. O Senhor vestiu Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O Senhor fez túnicas de peles para eles. E é interessante que eu gostei muito dessa parte que fala que o Senhor vestiu Adão e Eva. Olha que maravilhoso, né? E isso muito tem a ver com o que nós aprendemos no templo. Aqueles que já realizaram sua investidura entendem bem o que isso significa. E se você ainda não recebeu sua investidura, converse com o seu bispo e procure se preparar para essa ordenança tão sagrada. E o interessante é que em 2 Nef 9,14 diz que nos últimos dias, né, no julgamento final, os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e de sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. Então, quem já recebeu a investidura sabe o que isso significa. Deus aceitará os nossos sacrifícios se a gente oferecer de boa vontade e estiver disposto a obedecer. Adão estava oferecendo sacrifícios ao Senhor, o Senhor mandou que ele oferecesse sacrifícios, né? E aí, então, das primícias, dos melhores, né, animais que eles tinham lá. Então, ele tinha que ser um animal, né, uma ovelha pura, limpa, sem manchas, enfim. Ele deveria oferecer como sacrifício. E ele oferecia. E o anjo apareceu e perguntou, e aí, o que você está fazendo? Eu estou oferecendo sacrifício ao Senhor. Né? Mas ele perguntou, mas você sabe o que isso significa? Ele falou, não sei, só sei que o Senhor me mandou e eu estou fazendo. E aí o anjo explica para ele que aquilo era a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo sempre. Então, lembrando sempre que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo fez com que a queda de Adão e Eva e nos ajuda a nos arrependermos e termos uma nova vida. Tem um vídeo muito legal que você deve assistir, que está no Vem Segue-me, e ele fala, e eu anotei as frases desse vídeo que eu queria compartilhar para a gente encerrar o vídeo aqui agora. E diz assim, graças a ele, o Salvador Jesus Cristo, viveremos de novo. Poderemos começar de novo e de novo. A culpa se transforma em paz. O arrependimento transforma-se em alívio. O desespero se transforma em esperança. Temos segundas chances, páginas em branco, novos inícios. E não há fim. Tudo por causa de Cristo. Tudo vale a pena por causa dele e do seu grande e maravilhoso sacrifício. Te vejo no próximo vídeo.